Olá, olá, boa tarde a todos. Já me escutam por aí? Olá, boa tarde, pessoal. Entrando pontualmente às 18 horas para mais uma live. Sejam bem-vindos. Vão chegando. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui de novo. Olá, Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Todo mundo me ouvindo bem? Conexão tá boa? Galera, é o seguinte, vamos falar hoje de um assunto que eu sou apaixonada, um assunto muito relevante na estética e, por sinal, pouco falado, né, no mercado estético. Nossa convidada já está até aí, ó. Opa, vou convidar já já, fica aí que eu vou te convidar. Então, gente, estética bariátrica. Bem, quem já trabalhou com paciente bariátrico aí, pode me dar um ok, que eu quero saber tudo de vocês. Vocês vão poder perguntar no final. A gente tem muita coisa para falar hoje sobre esse assunto. E é um assunto, na verdade, não só bariátrico, né? Estética na obesidade e estética em pacientes bariátricos. É um mercado riquíssimo, é um mercado que pouco se fala na estética e que ele é muito, muito curioso, assim. A gente tem bastante trabalho para fazer e eu queria convidar uma pessoa muito especial para falar sobre isso. Ela é fera, craque nesse assunto, ela é fisioterapeuta, mestre em ciências da saúde, especialista em obesidade e pacientes bariátricos. Participa de congressos aí pelo mundo afora, falando sobre esse assunto. E eu tenho muito orgulho, é uma amiga querida, e eu vou convidá-la para a gente falar sobre esse assunto e para perguntar tudo que vocês quiserem saber sobre isso, tá? Peraí que eu vou convidá-la agora. Aqui. Vamos ver se ela entra. Opa! Oi, Ju! Gente, essa é a Juliana Franzotti, fisioterapeuta, como eu falei para vocês, especialista em obesidade e pacientes pós-bariátricos. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aí com vocês para falar disso que já é a minha vida há muito tempo, né? Faz 17 anos praticamente que eu tenho atendido pacientes, tanto no pré quanto no pós-operatório, quando nem existia ainda fisioterapeutas atuando com esses pacientes, a gente já estava lá iniciando esse processo, esse caminho. E eu fico assim muito feliz de estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco desse mundo bariátrico. Juliana, eu sei, com esses anos todos de experiência, conta um pouquinho pra gente, assim, você já participou de congressos fora falando desse assunto, você é uma fisioterapeuta com especialidade, e assim, no pós-bariátrico, principalmente, a fisiorrespiratória ela é muito importante, né? Me conta um pouquinho Isso. dessa sua trajetória. Então, a princípio, quando a gente recebe esse paciente no período de pré-operatório, a gente realmente vai pensar nele e fazer de tudo para ele melhorar a sua performance para fazer a cirurgia. Ô, Ju, só o pessoal está falando que a sua imagem está baixa, tenta centralizar um pouquinho, que a gente está te vendo bem. Isso aí, tá ótimo. Obrigada. Melhorou. No pré-operatório, a nossa preocupação é preparar o paciente para que ele chegue lá diante daquele processo todo, da anestesia geral, da intubação, de todo aquele processo, ele saia bem para em 2, 3 horas depois do procedimento já estar caminhando no corredor. Esse é o nosso objetivo. Então, o fisioterapeuta ou quem trabalha no pré-operatório, uma equipe multidisciplinar, sempre vai fazer de um tudo para o paciente ficar bem, ter alta rapidamente e voltar para suas atividades também rapidamente. Então, esse período de pré-operatório é assim. Só que nesse período a gente também já identifica várias coisas para que o paciente ele possa melhorar, não só da parte respiratória, mas aí entram muitos os problemas circulatórios, os problemas de pele, todo aquele kit que acompanha o indivíduo obeso. Então, assim, falar de estética bariátrica é uma coisa fundamental, desde o período de pré-operatório até o período de pós-operatório. É um paciente... Você já entrou num assunto que eu quero levantar aqui para todo mundo acompanhar, né? Você falou de estética bariátrica. A gente sabe que o mercado de estética hoje fala muito pouco desse assunto, né? Pouco se estuda sobre isso e você está levantando essa ideia aí de que a estética ela precisa participar desse mercado multidisciplinar, na verdade, dessa equipe multidisciplinar
que o bariátrico ele tem acompanhando aí durante todo o processo pré e pós-operatório. Para a gente entender o porquê que a estética é tão importante, me fala um pouquinho, Juliana, assim, do mercado da cirurgia bariátrica. Hoje em dia, quantas pessoas estão fazendo? Como é que isso está? Realmente o mercado está em alta? Como é que está funcionando isso? O pessoal está falando que a sua voz está baixa. Tenta falar um pouquinho mais perto do celular para ver se melhora o som, tá? Vê se fica melhor, senão vocês vão me falando que a gente vai tentando aumentar. Então, é assim, para todo mundo ter ideia, olha, de 2012 a 2017, a gente teve um aumento em praticamente 50% da quantidade de cirurgias sendo realizadas. Então, hoje a gente tem muitos convênios que liberam os procedimentos e tem os procedimentos que, em uma menor quantidade, são liberados pelo SUS também. Mas, assim, para vocês terem uma ideia, no ano de 2017, a gente tem um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica que aponta que foram realizados em torno de 106 mil procedimentos cirúrgicos só no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma população, de um modo geral, que 20% dessa população aproximadamente tem obesidade e em torno de 60% tem excesso de peso. Então, mais da metade da população com algum nível de obesidade, com algum grau de obesidade, com alguma deficiência metabólica que vai desencadear toda essa desordem. A gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença crônica, inflamatória, que não tem cura. O procedimento cirúrgico, ele vai auxiliar muito a gente consegue erradicar as comorbidezes, então hipertensão, diabetes, apneia do sono, distúrbios de tireoide, distúrbios metabólicos de forma geral, mas não vai acabar com o gene da obesidade ou então mudar, não muda. Então, esse paciente, para você, se for paciente, se for cliente, você tem que entender que você vai ter esse paciente do começo até o fim. Porque ele sempre vai ter alguma coisa para estar em tratamento, em acompanhamento. Então, por exemplo, no pré-operatório, às vezes, as deficiências circulatórias são as mais evidentes. Então, tem muito edema, muito linfedema. Já começa a atuação, por exemplo, da estética aí. Depois, um passinho a seguir, ele quer fazer um tratamento, por exemplo, para uma flacidez, que a gente, eu acredito que você vai explicar todos esses procedimentos, mas assim, tem o tratamento da flacidez. Se ele quiser fazer um tratamento com laser para tirar uma mancha de uma dermatite ocre que ficou do pré-operatório, vai ter campo. Fora os procedimentos estéticos, né? Então, gente, é um campo então, muito assim, vasto. você está querendo dizer. Então, o mercado está super em alta, a gente tem uma população gigantesca no sobrepeso, na obesidade, e hoje em dia o convênio e o próprio SUS já incentivam no combate à obesidade que a pessoa faça cirurgias bariátricas. E aí, assim, a cirurgia bariátrica é o nome vulgar, né? É o nome que todo mundo conhece, mas existem várias técnicas no mercado, né? E essas técnicas também se diferenciam no tratamento pré e no pós, concorda? Fala um pouquinho para a gente das técnicas principais assim que existem hoje no mercado. Então, aqui no Brasil, a gente, eu digo cirurgiões, eles realizam muito o procedimento de bypass gástrico, que é uma cirurgia, uma cirurgia mista. Então, você tem um pouco de desabsorção e você tem um pouco de restrição. Outra cirurgia que é muito realizada também é a sleeve, onde você tem só uma alteração da capacidade gástrica, então é uma cirurgia só restritiva. E mais agora, nesses últimos 2, 3 anos, estão acontecendo os procedimentos endoscópicos, que a gente chama então as gastroplastias com endossutura ou somente endossuturas, que são procedimentos realizados por endoscopia. Então, muito simples, né? Quer dizer, não tem nenhum tipo de corte, só o endoscópico que vai lá e diminui o estômago, e isso já faz toda a alteração, todo o processo de emagrecimento acontecer. Então, as tecnologias estão avançando, a gente tem várias, e isso, ao meu ver, Juliana, me corrija se eu estiver errada, muda também o público, não é só mais o obeso mórbido hoje, que está partindo para esse tipo de terapia, não é isso? Sim, é porque assim, a gente tem ideia, quando escuta assim, obeso mórbido,
A maioria das pessoas, ela acha que aquele paciente que está naquele programa dos pesos mortais, que ele não sai de casa, que ele não se mexe, que ele não trabalha, que ele não tem vida. Gente, esse é o maior erro. Quem trabalha com cirurgia bariátrica que está nos acompanhando sabe disso. Que, na verdade... Ó quem tá aí, ó. Ai, Ariane. Ó, gente, a Ariane é nutricionista especialista em pacientes bariátricos. Vocês têm que seguir ela também. Sigam aí, tá? Depois a gente convida ela para falar sobre esse assunto. Desculpa, Ju, te interrompi. Vocês vão adorar, que ela é demais. Bom, então assim, o paciente obeso mórbido não é aquele dos pesos mortais. Aquele lá, eles têm um IMC super obesidade. É um IMC maior de 60, 65, 70 e assim por diante. Quando a gente fala obeso mórbido, nós estamos falando de um indivíduo que tem um IMC maior do que 40. E, gente, juro pra vocês, não é tão difícil chegar nesse IMC de 40. Se a pessoa for uma mulher um pouquinho mais baixa, aquele perfil mais pera que a gente enxerga, que é miudinho em cima, maior embaixo, se você for pegar o papel e a caneta, vai dar algum grau de obesidade, vai se aproximar muito da obesidade mórbida. A gente tem que entender que são pacientes Para ver se eu convido ela de novo. Opa, Ju, diga. agora voltou, tá? Volta o que você estava falando, porque deu uma travada. Então, assim, eu estava dizendo que os pacientes obesos mórbidos, eles então não são aqueles dos quilos mortais. São pessoas que têm vida, que trabalham, que têm suas atividades, são mulheres executivas. O nosso público maior, na verdade, são as mulheres. Isso não é uma coisa do Brasil, gente, isso é uma coisa do mundo. Maior quantidade de mulherada procurando esses procedimentos. E tem desde aquela moça que engravidou e não conseguiu emagrecer mais. Tem aquela moça que praticou esporte a vida inteira, de repente fez uma lesão no joelho, parou de treinar e engordou. Que são os IMCs mais baixos, batendo ali na trave, 30, 32, 35, até aquelas que ultrapassam 40 e aí vão aumentando. Então tem um público para todos os tipos de cirurgia, para todos os tipos. Isso que você está falando é muito importante para a gente entender aonde que a estética vai entrar, né, nesse mercado. Porque alguém já falou até aqui, já atendi vários pacientes, mas sempre indicado para o médico no pós-operatório de cirurgia plástica desse paciente. E não antes da cirurgia bariátrica e após essa cirurgia bariátrica. Então, ele já vai pegar esse paciente tardiamente. E é justamente isso que a gente está trazendo agora, né, como nessa conversa. Por que não, né? Pelo contrário, a estética ela tem que estar participando dessa equipe multidisciplinar desse paciente desde o pré-operatório, e até porque, como vocês acabaram de ouvir a Juliana falar, o público mudou, né? Então a gente não tem mais só pacientes que vão precisar da cirurgia plástica, a gente tem muitos pacientes também que não precisam da cirurgia plástica. E aí a estética ela vai ser muito importante para ajudar nesse processo, né, do emagrecimento com qualidade, né, de proteger, de prevenir contra essa flacidez severa que pode vir após o emagrecimento, né, de todas as orientações que a gente pode fornecer para esse paciente e principalmente também na face. As pessoas só pensam no corpo, né, no processo de emagrecimento e a face desse paciente. Vocês percebem que normalmente a gente encontra pacientes com a cara mais abatida, né, com as linhas de expressão cada vez mais. A pele também é um pouco desidratada. Então, existem vários distúrbios, né? Que isso que a gente quer pontuar aqui, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para que realmente a estética ela pode e deve estar atuando nesse mercado, né? Agora, com certeza, Juliana, assim, existem características muito específicas desse paciente. Então, assim, a gente precisa entender que características são essas. O profissional de estética, ele tem capacidade para estar atuando com esses pacientes? O que ele precisa saber? Aonde que ele pode se especializar para atender esse paciente de forma, né, com qualidade e realmente entregar um resultado bacana? Então, vamos entender qual é o perfil desse paciente. Vamos falar um pouquinho das afecções que ele apresenta quando ele chega até você, no pré-operatório. Então, vamos começar, então, de baixo para cima. Vamos lá. Eu aposto muito nessa área,
Tanto que a minha formação principal sempre foi em terapia intensiva e fisioterapia respiratória. Mas de uns 5 anos para cá eu venho me aprimorando nessa parte da estética, porque eu vi que existe uma deficiência, uma defasagem de profissionais para atender essa demanda de paciente. E existe um conceito errôneo que esse paciente também só deve chegar no profissional de estética ou no fisioterapeuta dermatofuncional no pós-operatório, que não é uma verdade. Então, na equipe que a gente trabalha, a Ariane trabalha com a gente, nós temos uma equipe muito bacana. O que a gente faz? Quando a gente identifica um potencial de tratamento já no pré-operatório, a gente já encaminha esse paciente para passar no pré-operatório. Porque, assim, as pessoas no momento inicial, elas chegam lá dizendo assim, olha, eu vim aqui porque eu não quero mais ter problema de hipertensão e eu não quero mais ter diabetes. Só para mim, se eu emagrecer, olha, 10, 15 quilos, tá ok. Só que às vezes ela volta lá, já emagreceu às vezes 30, 40 quilos, e ela tá preocupada com aquela flacidez que ficou na barriga. Então, as pessoas, elas mudam o foco. Elas começam com o lance todo da saúde, da qualidade de vida, mas no final vai acabar na estética. O perfil estético... Tudo acaba na estética, a verdade é essa, né? Acaba indo também, porque o lado da emocional, da autoestima do paciente, ela é muito mexida nesse processo, né? Então, a pessoa realmente tem que ter um acompanhamento, porque ela também está buscando qualidade de vida, mas ela também está buscando a estética, né? Então, você comentou mais cedo que esse paciente, ele chega normalmente com edema, né? Então, o pré-operatório, o principal seria trabalhar esse edema? Olha, tem edema... Tem, às vezes, um finalzinho ali de uma cicatrização, mais ou menos, por exemplo, de uma úlcera de pressão. Às vezes tem diabéticos que têm uma afecção um pouco maior em membro inferior. A gente vê bastante gente que tem psoríase, acantose. Então, assim, por isso que eu falei de baixo para cima, olha, é edema, é linfedema. Aí a gente já vai encontrar gente que tem problema com estria, com flacidez, tem gente que já fez procedimentos prévios de correções de algumas outras coisas e tem aquelas cicatrizes enormes, coisas que não ficam bonitas, porque aí na hora de cicatrizar, às vezes a pessoa tem diabetes, somada à gordura abdominal, então já fica aquela ferida, aquela cicatriz que não é bacana. Que mais? Dermatite ócrea também tem bastante em membros inferiores por conta da insuficiência venosa crônica. Mas assim, e tem as coisas da face, né? As pessoas, elas perguntam, eu vou ficar com aquela cara batida? Eles usam aquele termo, eu vou ficar com cara de maracujá de gaveta? Eu falo, olha, é de você. E até envelhece, algumas pessoas envelhecem, até alguém comentou, parece que envelhece, né? Então, eu acho que um dos pontos, né, muito importantes, além do edema que você pontuou, a questão da gente trabalhar também a hidratação facial, a prevenção desse processo de envelhecimento que pode vir a acentuar por causa do dano que ele vai cometer com a cirurgia, porque ele vai vir com uma deficiência de vitaminas, um emagrecimento muito rápido e, consequentemente, esse processo de envelhecimento vai ser acelerado, né? Então, a gente tem que reverter esse processo, né, e modular esse processo realmente com vários recursos que a gente tem na estética hoje. Então, o pré, ele vai ser muito voltado para isso e também para o edema, como você falou. Então, eu acho que são 2 pontos já fundamentais para a estética estar presente nesse trabalho, né? E assim, eu acredito que às vezes, quando eu vejo que o paciente tem um interesse maior nesse perfil estético, eu digo para ele, olha, você já procura um profissional, já conversa com esse profissional, já faz algumas terapias para ele te conhecer, para ele ver como você tá antes do procedimento, para ele te avaliar. Porque, assim, esses pacientes, eles ficam num combo muito bom para quem vai fazer essas terapias coadjuvantes. Porque ele tá no momento que ele tá fazendo quase que um detox natural, que ele fica tomando só os líquidos, ele vai ter uma prescrição rigorosa de proteínas, de vitaminas, vai fazer reposição, uma suplementação toda completa. Ele vai fazer atividade física, via de regra, a gente vai fazer de um tudo para ele perder o menos possível de massa muscular, o que vai contribuir também para a parte estética, para a hipotonia. Tudo isso vai ter uma contribuição. Então, quando você pega esse paciente que está nesse combo, super motivado, emagrecendo, melhorando os níveis metabólicos, tomando toda a sua dieta, fazendo toda uma suplementação específica, e você contribui com um equipamento, por exemplo, uma radiofrequência, um laser,
um peeling, seja o que o profissional tiver, vai funcionar porque ele está num momento diferenciado. Diferente do que quando a gente pega para tratar alguém que enfia o pé na jaca 3 vezes por semana. Então ele vai lá um dia, Exatamente. faz todos os aparelhos, faz todo o procedimento, no dia seguinte toma Coca-Cola e come coxinha. E esse paciente E ele não vai ter essa esse possibilidade. paciente não. É. E, e eu E digo, aí, os primeiros eu acho que 6 até para o profissional de estética o resultado vai ser muito interessante, né, de você acompanhar. é Porque é muito um paciente que visível. está muito regrado, né, e que ele está num processo de transformação, de mudança, então ajudar nesse processo de mudança vai ser maravilhoso. Eu estou vendo uma pergunta aqui bem interessante, que ela está falando assim, ó, muitos clientes podem ter no pós-operatório inflamação na cicatriz, né? Então, poderia ser prevenida no pré-operatório um trabalho de drenagem linfática manual? Nossa, maravilhoso, muito bem colocado, A laser Thaís, né? também, se quiser, Porque, vocês. e não só isso, né? A gente tem que preparar essa pele também, né? A gente tem que deixar essa pele bem hidratada, deixar essa pele preparada para tudo que ela vai sofrer ali, porque justamente ela vai aumentar a oxidação da célula, vai aumentar, a síntese de colágeno vai estar com deficiência, então a gente precisa realmente trabalhar esse tecido para ele se preparar para o que vem pela frente, né? A gente E não eu, pode dizer que, assim, desculpa te cortando, que a pele, o cabelo e a unha são biomarcadores biológicos. Então, a pele vai responder automaticamente aquilo que está acontecendo, a unha e o cabelo também. E com toda essa suplementação, com toda essa regra do paciente, ainda o micro e o macronutriente e a proteína não vai ser biodisponibilizado de cara para os anexos, para pele, cabelo e unha. Então, se você dá um reforço, se você dá um incentivo, perfeito. fica perfeito. É o que você está Então, falando. e lembrando que esse paciente ele vai estar sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, a nutricionista ela também vai estar dando esse suporte, né? Total, Vai orientar em relação a todas as vitaminas que ele vai precisar tomar. E aí a estética vem realmente trazendo cosmético, trazendo eletroterapias e terapias em geral que possam realmente potencializar, melhorar esse tecido e trabalhar em conjunto com tudo isso que está sendo feito com esse paciente, né? E aí, a gente falou de pré-operatório, né? Agora, pós-operatório. Eu vejo muita gente perguntando, mas e aí? Será que o pós-operatório não é só lá na frente, quando ele já está com flacidez e aí ele vai fazer uma cirurgia de reparação? Será que o mercado de estética ele também não tem várias outras possibilidades nesse processo? gente, tem inúmeras possibilidades. Na verdade, é que a gente não está atuando da forma que deveria atuar. Porque, assim, esse paciente com 7 a 10 dias, dependendo do cirurgião, ele já está liberado para iniciar, por exemplo, a sua drenagem linfática. Depois de 15, 20 dias, se o paciente não tiver mais quadro álgico, tiver cicatrizado legal, ele estiver progredindo bem a dieta, seguindo o trilho certo, ele já está liberado para fazer, por exemplo, massagem modeladora. Com 30 dias, ele já pode começar a termo, foto e eletroterapia. Então, não tem limitação para esse É uma paciente. recuperação muito rápida, né? Então ele já pode entrar nesse processo já desde o início. Mas e aí vem, a gente estava falando, o público mudou, né? Então a gente tem um público hoje que não é só aquele público que vai precisar da cirurgia plástica. A gente tem um público gigantesco que não vai precisar da cirurgia plástica. E a estética ela vai ser muito fundamental para esse paciente, né? Então, mas o que a gente pode fazer para esse paciente, Juliana, assim, o que a gente pode fazer na estética para ajudar esse paciente, né? Nesse processo, ele está emagrecendo já. O que a estética pode trazer? Então, ele já está num processo que a gente não tem controle do emagrecimento, correto? Ele já está numa reeducação alimentar e essa perda de peso vai trazer danos, porque é uma perda de peso rápida, né? Então, vai trazer danos de qualquer... É igual uma dieta que você faz, uma dieta muito restritiva, também vai causar perda de massa magra, né? E vai causar todos os danos. Então, o que a estética pode trabalhar para esse paciente logo depois da cirurgia? Olha, eu vejo as frentes que eu acho que podem ter mais atuação, então estão correlacionadas, como você já falou, com a flacidez. Então, se o paciente ele faz a suplementação e faz um treino de força para evitar perder massa muscular e consegue fazer um acompanhamento adequado com tudo que a gente tem de tecnologia e de novidade no mercado para flacidez, ele sai no lucro, ele fica muito bem. Olha, o que a gente tem que
tirar, desmistificar, é que os pacientes eles não têm mais interesse em fazer cirurgia plástica em tudo. Eles querem se livrar da cirurgia plástica. Então, se você oferece uma opção de tratamento, mesmo que seja a longo prazo, desde, sei lá, do primeiro mês até o final do primeiro ano de pós-operatório, ele pode intercalar, pode ir, pode voltar, mas se ele vai ficar satisfeito, ele vai ficar bem, porque ele vai ter um bom resultado. A gente tem que lembrar que, às vezes, o paciente ele tem um IMC de 29 e 30, que não é tão enorme assim, né? E não é igual o pesos mortais, gente. Aquilo do peso mortal, aquilo ali é uma exceção, não é uma regra. A nossa regra é outra. Então, eu acho que flacidez, né? Falando assim, mais informalmente, flacidez, tratamento para celulite, tratamento de estria, as gorduras localizadas também, o pessoal vai muito. Então, quando a gente pode dar qualidade a esse emagrecimento, né? Então, acho que é por aí. A estética, ela vai dar, ela pode potencializar, inclusive, em alguns momentos. Existe também o efeito platô, né, desses pacientes. Então, se a gente estiver ali atuando com a estética, a gente vai também ajudar a acelerar esse processo e aí a gente consegue melhorar essa qualidade da perda de peso, concorda? Vai modelando o corpo, isso é muito importante. Porque a balança, ela é importante, mas mais do que a balança, a gente quer ver o paciente com uma qualidade de vida e satisfeito com o procedimento que ele fez. Então, a balança é importante? Os cirurgiões, eles têm metas mensais, as pessoas têm. Mas o importante é a pessoa estar satisfeita, ela se olhar no espelho e falar, poxa, agora eu tenho condições de colocar um maiô, tenho condições de colocar um biquíni, eu estou satisfeita porque eu tinha estria aqui, eu consegui eliminar, eu estou satisfeita porque eu tinha uma gordura localizada e eu fiz um procedimento e melhorei. E vai aperfeiçoando, porque o processo de pós-operatório de cirurgia plástica, pós-cirurgia bariátrica, é uma coisa um pouco mais complicada. As pessoas elas querem fugir disso. Então, se a gente oferecer ciência, com tecnologia, profissionais comprometidos com o aprendizado, comprometidos em se especializar, em dar aquele upgrade, nós temos muito mercado para isso. Muito mesmo. Muito mesmo. Então, assim, a gente falou, outro ponto que eu estou aqui pensando quando você está falando, esse paciente, ele não deixa de ser obeso de uma hora para outra, ele leva um processo ali de perda de peso de alguns meses, né? Às vezes 6 meses, 7 meses. Mas vai até um ano emagrecendo. Até um ano ou até mais, né, de emagrecimento. Então, a gente precisa, além de ajudar esse emagrecimento de qualidade, a gente também tem que pontuar que ele continua tendo as mesmas afecções que ele tinha antes da cirurgia também, como o edema, por exemplo, né? Então, é um paciente que tem muito edema, que tem muita inflamação, que provavelmente tem muita celulite, né? Então, a gente tem que acompanhar esse paciente. E outra coisa, é um paciente que vai ser eterno, né? E já que ele investiu tanto em um procedimento desse, com certeza é um paciente que está disposto a também cuidar de todos esses outros problemas, né? Então, realmente é um mercado muito importante, muito atrativo. Tem gente falando assim, sabe, o que falta é a parceria entre o médico, o esteticista e o paciente, né? Ela está atendendo uma cliente de pós-bariátrico que ela veio por conta própria, não teve indicação médica. Mas o que eu vejo, quem é que está falando isso? Eu não estou conseguindo acompanhar aí, viu? Então, se tiver perguntas, você vai me recordar. Eu concordo com você, só que tem um detalhe, né? Eu acho que o profissional de estética, ele precisa também enxergar um pouco mais esse mercado, né? E ele precisa estudar, se especializar, porque é um paciente realmente que tem que... É um paciente que requer muito conhecimento, você precisa entender toda a fisiologia ali que está acontecendo nesse processo todo, né? A obesidade, você tem que se aprofundar no estudo da obesidade para você realmente trazer um tratamento eficaz, né, na estética. E talvez aí esse profissional, quando tem esse conhecimento, aí sim ele pode entrar em contato com os médicos, que a parceria acho que vai acontecer. Né? Você concorda? Porque assim, realmente os médicos não têm essa consciência de indicar, ainda como a gente já conquistou isso no pós-operatório de cirurgia plástica. Né? A gente já conquistou isso antigamente, eu sou das antigas aqui na estética, eu sei que não era assim, a gente não tinha essas indicações. E a gente foi conquistando isso e hoje o médico ele reconhece realmente que a gente tem ali uma grande importância no pós-operatório de cirurgia plástica. É a mesma coisa, eu acho que serve para esses casos, né? Então, o tratamento
de pacientes obesos, sobrepeso e pós-bariátricos, ele requer também bastante conhecimento e estudo, né, do profissional. Eu vou falar por experiência própria. Então, como eu falei para vocês, eu já estou lá há um bom tempo. E desde o começo, eu faço indicação dos meus pacientes, porque eu não tenho condições nem logística de fazer atendimento estético onde eu trabalho. Lá o meu foco, na verdade, é o pré e o pós-operatório, mas ligado à área clínica, à área respiratória, é diferente. Eu já tive algumas parceiras, vamos dizer assim, de indicação, mas às vezes é complicado, porque você indica um paciente que tem uma afecção diferente do arroz com feijão e as pessoas também não conseguem fazer o tratamento. Então, quando a gente tem mais conhecimento, a gente consegue se aproximar mais do corpo clínico. Quanto mais conhecimento, é o conhecimento que vai abrir as portas para a estética entrar nessa área. Então, quanto mais se entender sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, sobre como agir, como proceder com esses pacientes, mais... E eu gosto até de pontuar, Juliana, que assim, não é só também a cirurgia bariátrica. Vamos falar dos pacientes obesos, né? O paciente obeso ou sobrepeso que está num processo de emagrecimento, vai ser o mesmo raciocínio, né? A estética também é fundamental para esses pacientes, para que a gente realmente dê qualidade e ajude nesse processo todo. Então, não adianta só um trabalho com a nutricionista, com a atividade física, se a estética também não estiver ali inserida nesse contexto e trazendo tudo que a gente tem de tecnologia hoje para esse tipo de paciente. Então, também é um mercado muito amplo. Então, não é só também o paciente que fez a cirurgia, mas o paciente que está no processo de emagrecimento, ele também vai ser o mesmo raciocínio, concorda? Sim, sim, claro. A gente tem que encarar o paciente nos seus mais diversos níveis de obesidade. Você tem que encarar que você sempre vai ter alguma coisa para fazer por ele. Porque é uma doença complexa, é uma coisa ampla. Às vezes você arruma uma coisa, aparece outra, você arruma outra. E assim, isso é coisa da vida, gente. Todo mundo tem as coisas da vida. Então, assim, o paciente, quando ele entender que você entende do que você está falando para ele, e ele fidelizar com você, ele vai, a partir do momento que ele tiver condições, ele vai fazendo os procedimentos e você vai vendo a melhora, vai vendo os resultados, um vai indicar para o outro, que vai indicar para o outro, vai indicar para o outro. E a gente tem que estar nesse constante aprimoramento, porque quem quer trabalhar com obeso tem que ter assim uma afinidade, tem que também entender um pouco de nutrição, não que a gente vá fazer nenhuma prescrição, modificação, nada, mas a gente tem que entender, pessoal, aquilo que entender para orientar, né? Para o paciente. Então a gente tem que entender a parte da psicologia, não ser psicólogo, não é isso, mas olha, esse paciente está em acompanhamento psicológico. Muito bem colocado. A luz. Bom, alguma coisa tem. Será que ele tem compulsão? Será que ele tem algum transtorno? A gente não vai tratar, a gente não vai ficar sapeando, a gente não vai fazer nada disso. Mas a gente já tem que ter em mente que existem particularidades. E isso daí é só estudando. Andressa, eu queria aproveitar esse momento que teve uma pergunta que passou aí. Alguém perguntando sobre onde fazer esses cursos, onde fazer tudo isso. Fala aí, você está fazendo isso? Então, não sei se você sabe, mas a gente está lançando agora aquele Instagram chamado @estética bariátrica. Eu aproveitei até essa oportunidade de estar aqui com você para começar a postar alguns conteúdos. A gente já, né, eu com a equipe que está ali formando esse grupo, porque tem que ser gente de todas as áreas, tem que ter nutrição, tem que ter psicóloga, tem que ter todo mundo. Nós começamos a produzir alguns materiais, então lá no @estética bariátrica a gente vai começar a postar alguma coisa, cada dia. Sigam lá, hein, gente, @estética bariátrica, que aí você vai colocando sempre informações lá pra gente, né? Está elaborando, Andressa, um curso, tá? Não pensem, pessoal, que essa live é para falar de curso, mas vocês estão perguntando. E a gente está elaborando, não tem data ainda, não tem nada disso, mas é um projeto, porque todas nós somos especialistas em obesidade e cirurgia bariátrica, e nós queremos dar uma diferenciada nesse mercado, né? Então, tem alguns professores aí de nome que vocês vão ver mais aí para frente, que já participam de universidade. Divulga também, Juliana, depois você divulga na rede social o congresso que tem aí durante o ano inteiro, tem congresso
Foi até cancelado por causa de tudo que a gente está vivendo, mas tem vários congressos aí durante o ano sobre esse assunto, né? Então, assim, eu acho que é uma pena o profissional de estética não estar inserido nesse meio. Eu vou levantar a bandeira aqui de que a gente precisa olhar, enxergar esse mercado, né? E realmente se aprimorar. E até imagina se a gente consegue conquistar essa parceria com os médicos, né? De trabalhar e quantos mercados, quantas oportunidades profissionais vão surgir aí para o nosso público profissional, né? Campo, tem muito campo. Até para quem quer fazer micropigmentação, para fazer harmonização facial. Olha, isso daí é sabe, visagismo. Isso é um horizonte, assim, é uma coisa Vamos que falar mais um pouquinho, Ju, assim, eu acho que o ponto principal aí de tudo é a flacidez, né? Então todo mundo questiona muito que eu acho que a cereja do bolo aí para a estética é trabalhar a flacidez de forma, né, potente ali, qualificada para que a gente tenha esse resultado realmente eficaz para esse paciente. Aí todo mundo me pergunta, tem como a gente modular esse processo da flacidez, controlar essa perda de peso, aumentar a massa magra desse paciente no pós-operatório? Como é que a estética pode atuar e ajudar nisso? então é aquilo que eu falei, é um trabalho em equipe. Então, primeiro a gente tem que lembrar de sempre individualizar o paciente ou o cliente, né? Como vocês queiram dizer. Porque assim, depende dos fatores genéticos, da história que esse paciente tem, se ele já fez outros procedimentos ou não. Depende do tipo de obesidade que ele tinha, eu digo se é obesidade central ou se é uma obesidade mais genoide, vai dar diferença nas características estéticas. Tem que saber como que é essa cicatrização. A gente tem que colher informações desse paciente e tem que assegurar que esse paciente esteja em acompanhamento nutricional. Porque sem os micro, macronutrientes e as proteínas, os procedimentos que a gente faz, eles ficam perdidos. Porque não tem um substrato, um subsídio que é necessário para... Vou fazer, então, uma radiofrequência. Vou estimular, vou dar calor para estimular a síntese de colágeno e elastina. Mas e tudo que eu tenho para produzir isso daí? Tem que saber que no paciente bariátrico é diferente. Você tem que dar isso daí para o paciente. Então, tem que ter Ai, uma é pesquisa. ótimo você ter colocado isso. Então, quer dizer que se eu tenho um paciente que fez cirurgia plástica, pós-bariátrico, a gente não pode olhar com os mesmos olhos que a gente olha um paciente que faz uma cirurgia plástica qualquer. Então, ele Não. tem características totalmente específicas e a gente precisa pensar nisso para poder elaborar nosso tratamento estético. A começar, gente, que os cirurgiões mais renomados na área de cirurgia plástica, pós-cirurgia bariátrica, são cirurgiões que tentam fazer o mínimo possível de incisão. Então, eles fazem modificação, joga a gordura de um lado para o outro, tenta fazer a estética corporal, fazer o alinhamento com a mínima quantidade de cortes possível. Agora, antes de vir o corona, eu tive num congresso muito importante de endoscopia bariátrica em Manaus e eu assisti uma aula, tive a oportunidade de assistir uma aula de um cirurgião que ele faz mínimos cortes e faz uma transformação no corpo da paciente. Ele trabalha com o profissional de estética no pós que ele mostrou lá, que já começava as drenagens precocemente, já começava a usar aquelas malhas compressivas, já fazia um trabalho em associação. Os que ainda usam maior quantidade de cortes, né, que fazem incisões maiores, eles não fazem tudo num ato cirúrgico. Igual um paciente que não é bariátrico, às vezes chega lá e fala, olha, eu quero reconstruir meu seio e quero fazer lipo e quero fazer barriga. O cara vai lá e faz uma torada, uma cirurgia de 4, 5, 6 horas e o paciente vai. Paciente bariátrico, o cirurgião que trabalha com cirurgia bariátrica não faz isso. Ele primeiro pede um preparo muito específico, que o paciente, de repente, faça até atividade física, treino de força, uns 6 meses antes do procedimento, que a gente tem que lembrar que a ancoragem dessas peles ela é diferente. Se você tiver músculo flácido embaixo, a qualidade do procedimento cirúrgico fica ruim. No começo a gente via muita simetria, uma prótese lá em cima e outra lá embaixo, porque o paciente tinha sarcopenia, tinha tido uma perda muito importante de massa muscular e ficava muito assimétrico. Então era como se fosse dar um tiro no pé. Hoje em dia eles fazem tudo sedimentado.
tudo sedimentado. Então, vamos ver qual que é o que te incomoda mais. É peito? Então, primeiro a gente vai fazer reconstrução mamária, vai colocar próstata de silicone, enfim. Depois vamos para a barriga. Depois interno de coxa. Lógico, gente, que eu tô falando uma ordem Então, aleatória. você quer dizer que esse paciente, ele vai fazer as cirurgias parte a parte e ele vai ter que ser acompanhado nesse pós-operatório por muito tempo. Isso, de pertíssimo, porque tem que ver como é que vai estar o perfil hematológico, não pode ter anemia. Esses pacientes, eles têm uma chance de sangrar um pouco mais no intraoperatório. Então, tudo é minimamente controlado para que o paciente fique bem, Perfeito. tá? E aí, olha, Então, assim, também é um outro mercado maravilhoso para a estética trabalhar de forma geral. Nesse pós-operatório da cirurgia plástica do paciente. Agora, lembrando que ele precisa realmente se especializar nesse tipo de paciente, porque as características são bem específicas, né? Inclusive, a pele está mais desidratada. A gente tem que acompanhar junto com o nutricionista o que está sendo suplementado, se ele está realmente com a proteína. é outro tipo de... Às vezes a cicatriz ela não fica tão legal, porque já tinha uma flacidez muito prévia. Aí se perdeu muita massa muscular, por exemplo, paravertebral, ficou com uma alteração postural. Às vezes o resultado estético não é tão bom, porque tem que primeiro fazer um realinhamento dos eixos, da postura, para depois... Já vi muita paciente falando que eu quero fazer cirurgia plástica na barriga. Aí você vai ver a pelvis dela que tá rodada. Então primeiro tem que consertar a pelvis, depois fazer o procedimento. E o profissional vai estar atuando aí. Ele só tem que ter conhecimento para atuar de forma verdadeira. Porque Ó, senão... eu tenho muita coisa para te perguntar ainda e a gente tem pouco tempo. Estou aqui preocupada com o tempo. Ó, eu quero te perguntar também outra coisa. Em relação à flacidez, né? Eu acho que quando a gente fala de flacidez, que é realmente eu acho que é a cereja do bolo para o profissional de estética, então a gente consegue trabalhar essa flacidez independente desse paciente, o perfil desse paciente realmente não é de uma obesidade mórbida, é claro que nesse caso a gente já tem que partir para a cirurgia, mas nesses outros pacientes que a gente falou que está em alta, que tem realmente um público grande, a gente pode trabalhar essa flacidez de uma forma conjunta com o nutricionista. Né? Mas então a radiofrequência vai ser muito bem-vinda, a criofrequência, os cosméticos voltados para essa flacidez, ela consegue, junto com os nutracêuticos que a nutricionista está passando, claro, com colágeno que ela deve estar tomando, suplementando, proteína, whey, normalmente que também precisa ser tomada. Então, tudo isso junto, a gente vai conseguir, até em alguns casos, reverter esse processo ou até evitar uma cirurgia, por exemplo. Sim, gente, tem muita gente que não faz procedimento plástico depois de cirurgia bariátrica. É lógico que é o que eu falei, vai do nível que a pessoa fica de exigência. Então ele chega lá, eu quero não ter mais pressão alta. Depois ela vem e fala, não quero ter um pingo de barriga, um fio de flacidez, eu não quero ter uma estria. Aí vai de pessoa para pessoa, mas via de regra a pessoa fica feliz. Porque ela perde peso, ela muda o manequim, ela começa a fazer atividade física. A gente não pode esquecer da atividade física, gente. É atividade física, é nutrição e os procedimentos estéticos. Isso é fundamental. E aí entram a parte da reabilitação, mas assim, a grosso modo, é um tratamento de equipe, que a gente tem que estar junto, mas individualizando. Não existem receitas de bolo, tá? A gente pode entender muito bem dos procedimentos para saber indicar os procedimentos. Mas a gente não pode generalizar, porque quando a gente generaliza que o resultado não é tão efetivo e a terapia fica queimada. Tem que ser uma coisa bem programada, bem planejada, porque é aquilo que a gente sabe. Um paciente feliz, ele vai trazer outros pacientes felizes, vai nos deixar feliz em saber que o nosso esforço em estudar, em aprender, em investir em conhecimento está dando resultado na clínica, né? Vendo o paciente, na estética do paciente. Bacana. E assim, tem pessoa perguntando também, em relação à idade também muda tudo, né? Se eu pego um paciente adolescente que fez bariátrica, hoje a gente tem bariátrica para meninas de 16 anos, né? Enfim, a partir dos 16 anos eu acho que já consegue fazer. Então, assim, é totalmente diferente de uma senhora ou de uma mulher adulta de 40 anos, de 50 anos, que, lógico, que esse processo vai ser totalmente diferente, né? Vamos lá nesse caso, por exemplo, que você falou dessa adolescente. Você acha que essa adolescente que faz cirurgia emagrece super rápido, porque é uma mulher de 40, 50, 60 anos. Ela não teve filho ainda,
ela não trocou as fases hormonais, ela às vezes não tem nem profissão definida. Você acha que ela vai querer fazer uma cirurgia plástica depois da cirurgia bariátrica, logo de cara? Não. O máximo que ela pode fazer é colocar uma prótese de silicone. Porque peito, gente, é 70% de corpo. E ela volta à autoestima, né? E aí acaba querendo fazer essas melhorias, né? Pai e a mãe vão querer procedimento estético não invasivo, ou o mínimo invasivo. Entendeu? E aí Tem um monte de gente falando aqui, sou bariátrica, tenho 49 anos, tem um monte de... eu queria ler todas, mas eu estou preocupada com o tempo. Ju, aí eu queria falar para todo mundo o seguinte, a Adicus, claro, pensando nesse mercado, desde o ano passado a gente já vem trabalhando com esse assunto em alguns circuitos que a gente fez, eu não sei se o pessoal aí que está assistindo acompanhou. Então, a gente tem hoje um protocolo muito bacana para esses pacientes pós-bariátricos focado na flacidez, né? Esse protocolo ele se resume em duas etapas. Uma etapa de lifting, que vai usar a radiofrequência e todos os ativos que a Adicus e a tecnologia que a Adicus tem, né, de tecnologias firmantes, a gente tem o nanofirme, né, e também Hyalocream, que são produtos que têm uma hidratação intensa, junto com a ação firmante também, e ativar a renovação celular, e ativar também o fibroblasto a produzir, enfim, que são ativos fundamentais para esse paciente que está passando por esse processo de emagrecimento rápido, né? Então, a gente trouxe para o mercado esse protocolo, esse tratamento, que, por sinal, a gente tem o Marcos Lanza, vocês muitos já acompanham também, que é um parceirão nosso, e ele fez testes com esse protocolo em alguns pacientes, e assim, o resultado foi de cair o queixo. De cair o queixo, porque a gente trabalhou, por exemplo, um bico de uma das pacientes que estava lá embaixo, poucas sessões ele foi levantando, porque ela foi emagrecendo, imagina, o paciente vai perdendo peso com toda a qualidade, tomando vitamina, quer dizer, ele vai se tornando um paciente saudável. E aí a gente vem com essa técnica, né, de trabalhar a estética de uma forma bem global, pensando no tecido, na hidratação e também na flacidez. E aí a gente tem resultados incríveis. Então a gente tem esses resultados. Quem acompanhou o nosso circuito no ano passado sabe disso. A gente até mostrou algumas fotos. Inclusive hoje a gente vai liberar um e-book no final da live, colocando o e-mail de vocês lá, com esse protocolo para quem ainda não tem, tá? Então, só para resumir... Oi, Ju, pode falar. Muito legal, vou querer. Então, esse tratamento, assim, só para resumir aqui para vocês, ele tem duas etapas, dois ciclos, né? Então, é o ciclo lifting e o outro ciclo de hidratação. Uma hidratação intensiva, com probióticos também, com ácido hialurônico, com fatores de crescimento. Então, a gente intercala esses dois ciclos nesse paciente durante uma quantidade de sessões em torno de 8 a 10 sessões, né? Então, a gente vai intercalando e vai deixando esse tecido super hidratado, estimulando o fibroblasto, dando preenchimento para ele e, ao mesmo tempo, trazendo esse efeito lift nesse paciente. Então, a gente teve resultados incríveis de melhora dessa flacidez e o paciente ficou encantado. Então, assim, eu tenho certeza que você, profissional, vai amar trabalhar dessa forma. Agora, lembrando, como a Juliana estava falando, é um paciente que requer muito estudo, que a gente precisa realmente buscar mais conhecimento sobre todas as características que esse paciente apresenta e como que a gente pode atuar, mas é um mercado super amplo. Você falou no início da live que eram quantas mil cirurgias por ano, Juliana, no Brasil? Em 2017, 106 mil aproximadamente. Hoje já deve ser mais, porque nós já estamos em 2020, está aumentando, assim, cada ano que passa aumenta um pouco. Então, já estamos... Olha só, estou recebendo aviso aqui, gente. Não posso esquecer de falar isso para vocês. Hoje, quem está assistindo a live, é só entrar em contato com o seu vendedor. A gente tem vários canais, a gente tem televendas, a gente tem o e-commerce, a gente tem todos os nossos showrooms aí pelo Brasil inteiro. As vendedoras que já te atendem, é só entrar em contato pelo WhatsApp. E se você falar que estava assistindo a live, você vai escrever Adicus Live 01 e você vai ter mais descontos do que você já está acostumado a ter, tá? Então, não deixe de, quem está precisando aí, atualizar seus produtos, aproveita esse momento aí com desconto especial, tá? Só para a gente pontuar. Então, vamos liberar também esse tratamento aí no final da live. É só vocês deixarem o
o e-mail de vocês, tá? No Stories, vocês vão lá, escreve o e-mail que a equipe vai mandar para vocês o e-book com esse protocolo que eu estou falando aqui para vocês, tá? Ju, assim, só para a gente ir finalizando, assim, você falou, então, que no pré-operatório a gente tem como atuar, né, tanto no preparo dessa pele, né, no processo de evitar ou melhorar essa qualidade do tecido, para que a gente reverta o processo de envelhecimento que vai ser acentuado, né, de oxidação, que vai ser acentuado ali depois da cirurgia, nesse emagrecimento rápido que o paciente vai ter. E no pós-operatório a gente pode trabalhar na qualidade desse emagrecimento, né? A gente pode potencializar esse emagrecimento e qualificar ele, além de melhorar todas as questões estéticas, né, de celulite, flacidez, gordura localizada, pensando também que a gente tem um público gigantesco que não vai precisar da cirurgia, como as pessoas normalmente têm essa visão, né? Então, e se precisar da cirurgia, a gente também tem a oportunidade de trabalhar no pós-operatório da cirurgia plástica, né? Então, conhecendo bem as características desse paciente, porque são diferentes, né? A gente precisa entender que é uma pele que está sofrendo um processo ali de emagrecimento muito rápido e que a gente vai precisar ter mais cuidados do que a gente tem normalmente com o paciente comum, né? Sim, aí a gente Esqueci alguma coisa? Hoje não dá tempo da gente falar, mas tem a parte da tricologia também, que a gente tem uma bem lembrado. Vamos Então, assim, porque não dá nem para começar a falar desse assunto, mas a gente pode marcar uma outra live, se vocês tiverem interesse, manda um ok aí que a gente fala sobre tricologia também, porque outra característica dos pacientes é a queda de cabelo, né? Então, nesse processo de emagrecimento, ele também perde cabelo. E aí, a tricologia hoje está aí a nosso favor, também a gente tem várias... O que, que você normalmente usa, Juliana, nesses pacientes, na tricologia? LED? Tem que ver se ele tem algum tipo já de problema genético, né, correlacionado com calvície ou não. Mas, via de regra, a gente consegue usar aí fatores de crescimento, laser, alta frequência, microagulhamento. É bem extenso as coisas aí também para a parte da tricologia, dá para aprofundar bastante, dá para trabalhar bastante. Eu tenho me especializado bastante nessa parte da tricologia. Inclusive, quem se interessar pode seguir o arroba, vou fazer minha propaganda, Andressa, arroba tricologia bariátrica, tá bom? Eu tenho postado bastante conteúdo. Então, você tem o arroba tricologia bariátrica e o arroba estética bariátrica. Eu ia ficar só com o arroba tricologia, mas as pessoas falaram, não, faz um de estética. Então, eu tô organizando aí com os colegas profissionais, um time de gente muito em expertise nessas áreas. E a gente vai... Hoje, vamos considerar que a gente inaugurou o arroba estética bariátrica. A tricologia a gente já tá postando bastante. E aí eu conto com vocês também, se vocês tiverem... Então, quem quiser se aperfeiçoar, fazer um curso sobre esse assunto, você vai disponibilizar lá, então. Tem várias coisas lá, eu tenho feito bastante live também lá a respeito desses assuntos. E a gente vai se falando. E vamos, se o pessoal se interessar no assunto da tricologia em si, a gente pode fazer uma live dessa só de tricologia. Aí eu posso explicar... Vamos fazer. Vamos fazer. Ó, o pessoal tá mandando e-mail por aqui, gente, só para reforçar. Vocês têm que entrar depois, que ao finalizar, a live vai ficar salva. Vocês vão entrar no Stories, vocês vão colocar o e-mail lá, que aí a equipe envia para vocês todo o e-book desse protocolo que eu acabei de falar para vocês aqui do pós-bariátrico, tá? Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Vamos responder algumas perguntas, só para a gente finalizar. Pessoal, alguma pergunta que a gente não respondeu para vocês aqui durante a live toda? Eu acho que a gente falou praticamente tudo, né? Eu estou vendo aqui o pessoal perguntando, o metabolismo e a idade é fundamental. A gente falou isso, né? Que a idade realmente muda tudo, né? Inclusive na escolha, né? Se ele vai fazer a cirurgia ou não. A gente não está aqui nem incentivando que ninguém faça a cirurgia. A gente está falando que é um mercado que está crescendo, né? Que a gente está no combate à obesidade. O Brasil ele tem essa vertente. Hoje tem uma lei que garante que o paciente pode fazer isso através do SUS ou até do convênio mesmo. E isso realmente abriu muito caminho para que a gente trabalhe nessa equipe multidisciplinar. Então é isso que a gente está querendo que os profissionais de estética enxerguem, né? Como uma oportunidade. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Queloide, gente, é a seguinte. Depende
das características da pele da pessoa. Às vezes ela já até sabe que ela tem queloide, porque ela já fez outro procedimento, ela já chega avisando, então tem algumas Já tem uma medidas tendência genética, né? genética. Agora, a gente também tem que lembrar que, tendo ciência que a pessoa tem essa tendência, tem gente que trabalha já com laser no pré-operatório, aí tem umas pomadas de cicatrização mais agilizadas aí que eles utilizam. E assim, gente, cirurgia de videolaparoscopia são cortes mínimos, são vários cortinhos, mas mínimos. Se a gente preparar essa pele, como a Andressa falou, dar uma qualidade para esse tecido, para essa pele, a chance de aparecer o queloide pode, inclusive, reduzir em extensão e intensidade. E essas cicatrizes bem pequenininhas de videolaparoscopia, às vezes até somem, né? Às vezes ela nem fica ali. Se a pessoa tem uma boa cicatrização, o tecido foi preparado, se a gente soube trabalhar, é porque o paciente ele não tem consciência da importância desse pré, né? Porque ele poderia ficar até sem essa cicatriz, né? A gente vê muitos casos que a cicatriz some e você não consegue. Agora, se não cuidar, claro, ela fica bem evidente, aí depois a pessoa emagrece, quer usar um biquíni, e aí fica com aquela cicatriz ali incomodando. Então, é um outro fator bem importante da gente trabalhar, né? Agora, falando de queloide também... A gente já encaminha, viu, Andressa? Quando fala que tem tudo isso, a gente já faz o encaminhamento. Tá? Show, ótimo. E é importante também, né, pontuar que nesses casos a gente também nunca vai desvincular do nutricionista, né? Porque tem que ver se esse tecido, se ela realmente está tomando as vitaminas direitinho, né? Porque até para a gente dar um resultado na queloide, a gente só vai ter bom resultado se ela realmente tiver fazendo a reposição correta, se essa pele está realmente hidratada, se ela está realmente com a viscosidade, com tudo que a gente vai precisar para ter esse resultado, para essa cicatriz sair perfeita. Eu, inclusive, uma dica. Para quem quer trabalhar mesmo com esse tipo de paciente, você tem que fazer uma parceria com um nutricionista, com um psicólogo. Você não precisa fazer uma parceria direta com um cirurgião bariátrico. Ah, bem falado. O paciente, ele vai e faz a cirurgia com o cirurgião. Depois, quem vai cuidar desse paciente no dia a dia, no tete-a-tete? Vai ser o físio, né? O físio, o psicólogo e o nutricionista. Então, esses profissionais, de repente, sejam os ideais para a gente procurar para que eles... Porque a gente faz uma parceria, o trabalho de todo mundo fica melhor, fica potencializado. A gente fica bem enquanto profissional de ver o resultado legal e o cirurgião fica feliz. Porque o paciente volta bem... corado, hidratado. Ó, a nutricionista Ariane está aqui falando, especialista, hein, gente, nesse tipo de paciente. Está falando tratamento in-out, exatamente. Então, é um tipo de paciente que não tem como a gente não trabalhar tanto in quanto out, né? Os dois não se desvinculam desse paciente. Então, realmente são trabalhos conjuntos. O paciente tem que ter consciência que ele vai ter que trabalhar em conjunto com outras pessoas. Se a pessoa for aquelas que, eu quero o paciente só para mim, eu sou dono e eu vou fazer tudo sozinho, não vai ter resultado. Então, tem que estar em parceria, com a cabeça aberta, para aprender, para ensinar, para compartilhar. E aí, os louros ficam para todo mundo, né? Todo mundo fica contente com o resultado. É de todo mundo o sucesso daí, né? Fica pra todo Exatamente. Ó, a gente tem mais um minutinho, senão acho que a live vai desligar. Pessoal, lembra que... colocando Adicus Live 01, você tem um desconto maior hoje. A gente vai liberar o e-book com o nosso protocolo. Então, o protocolo ele tem 2 ciclos de tratamento. Então, a gente tem o tratamento Lift e o tratamento Criohidrate. Então, associa a radiofrequência ou a criofrequência, associa microcorrentes aos nossos produtos com fatores de crescimento, ácido hialurônico. A gente também tem a nanotecnologia, nossos ativos firmantes do Nanofirme, que vocês já conhecem. Então, eles estão presentes nesse protocolo com uma sequência bem bacana, com resultados garantidos, porque a gente já testou, tá? Inclusive, o Marcos Lanza testou na faculdade que ele dá aula. Então, a gente tem, assim, na Unigran Rio, então a gente tem uma garantia, realmente, de um protocolo muito eficiente para esse tipo de paciente, tá bom? Então, Adicus Live 01, não esqueçam de colocar esse código que vocês vão ter um desconto melhor, tá? O nome do protocolo, Lifting Pós-Bariátrica. Pessoal, agradeço, Juliana, agradeço muito, adorei, eu acho que foi um bate-papo super gostoso, espero que a gente tenha acrescentado bastante para o pessoal que está assistindo, né? Porque eu acho que realmente é um mercado muito rico, que a gente está atuando pouco, e o profissional que for visionário, que for empreendedor, ele vai enxergar esse caminho e vai correr atrás para poder realmente dar
o melhor dele para esse tipo de paciente, né? Sim, é isso mesmo, gente. Não desistam, se aprimorem, sigam a gente aí nas redes e a gente fica à disposição no que eu puder ajudar. Eu sempre sou pró que todo mundo entenda tudo. Eu não sou daquelas que